você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Que bom nós estarmos aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz esses dias no culto. Queria perguntar uma coisa para você. Por que você não vem à escola bíblica? Você tem resposta para isso? Em dias onde as Escrituras nos informam sobre apostasia e heresia, onde a Escritura fala conosco sobre várias situações, das quais incorrerão aqueles que não tiverem instrução suficiente, não estiverem estruturados na palavra. Qual é a nossa condição ao termos o privilégio de estarmos na escola bíblica, de trazermos nossos filhos para serem rudimentados na Escritura e na palavra e não fazemos? Qual é a desculpa que vamos dar ao Senhor e o que vamos dizer a Ele naquele dia? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora capítulo 6, versículo 19. Novamente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso, os quais pertencem a Deus. Efésios, vai lá comigo, capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20 ao 22. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Podei-vos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 26, vamos lá? Nós lemos, tanto o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, como aos Efésios, que nós somos templos do Senhor. Não somente o nosso corpo, que é templo do Espírito, mas também a nossa alma, o nosso espírito é templo e habitação do Senhor. E no templo havia vários critérios e várias situações que representavam, cada uma delas representava uma atividade, uma situação. O pão, candelabro, mesa de propiciatório, arca da aliança, enfim, todos eles representavam algo. Eu quero falar podia falar sobre os cantores, sobre vários outros, mas nós vamos falar sobre os guardas do templo. Sabemos que haviam portas em Jerusalém e haviam portas no templo. E foram designados alguns guardas para o templo. E eu quero que você se lembre daquilo que nós estamos falando, que nós somos o templo do Senhor, e nós temos que entender que somos os guardas deste templo. E eu quero falar com você sobre a nossa responsabilidade, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Como nós temos procedido como guardas, como pessoas eleitas por Deus e levantados por Deus e preparados por Deus para guardar a nossa alma de contaminações, pois a minha alma e a sua alma é um lugar de habitação do Senhor. Qual era a responsabilidade, quais eram as responsabilidades dos guardas do templo? O meu coração e o seu coração,
ele é templo do Senhor. Ele é lugar de habitação do Senhor. Como nós temos guardado este lugar? Qual tem sido os critérios que nós temos usado para que este lugar fosse e seja protegido? Houve 3 divisões. Nessas 3 divisões, despontaram-se 3 características. E é sobre isso que nós vamos falar. 1 Crônicas 26. Vamos lá. Quantas divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, ele é o mesmo que outro nome aqui, que é o, deixa eu ver o nome dele. Tá. Mesmo que Selemias. Filho de Coré, dos filhos de Asaf, foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto. Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionenai, o sétimo. Tá, esses são os filhos de Meselemias, que é o mesmo que Selemias. Então, essa é a primeira divisão. Segunda divisão. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josadab, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, todos esses da casa ainda de Obed, tá? Otni, Rafael, Obed, Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos eles foram os filhos de Obed-edom, ele e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 62 de Obed-edom. Eu vou ler todo o texto, tá? E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Então, até agora nós temos o quê? Nós temos 62 mais 18. E de Osã, dentre os filhos de Merari, foram filhos de Simri, chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto de todos os filhos e irmão de Osá, foram 13. Então, nós temos aí a caracterização de 62, mais 18 e 13, no montante de 93 chefes e guardiões do templo. Versículo 12. Destes se fizeram turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Vamos parar por aqui. Davi havia passado o governo para Salomão, e ele precisava estabelecer as ordinárias do templo, toda a situação do templo. Ele foi escolher os guardas. Eu quero falar sobre a importância que eu e você temos como guardiões da nossa alma. Eu quero falar a primeira característica desses guardiões. Eu quero falar sobre pessoas valentes. É sobre isso que eu quero falar. Todos eles tinham que ter, eles tinham características diferentes, mas todos eles tinham que ser homens de força. Tinham que ser homens valentes. Todos eles. As 3 divisões, que eram duas divisões, na verdade eram 4 portas, mas 2 divisões ficou com uma família só, que despontou Zacarias e ficou com a família. Mas as 3 divisões, todas elas tinham que ter os homens as mesmas características. Todos eles tinham que ser valentes. Eu quero perguntar, se você fosse analisar hoje, a sua valentia como um guardião. Como você tem se saído como guardião da sua alma? Como você tem se saído na sua valentia e na sua força para preservar-se, limitar-se, corrigir-se, ajudar-se, disciplinar? Como você tem se saído em itens que são responsabilidades sua para com Deus e com todo o investimento que Ele fez em você? O porquê os guardiões da alma têm que ser valentes? Porque eles precisam rejeitar o mundo, eles precisam matar a carne, eles precisam dizer não a Satanás, eles precisam olhar para diante, eles precisam ser surdos quando for necessário,
eles precisam emudecer quando for preciso. Não é fácil para um crente que não é valente ter a sua alma preservada. Por exemplo, a Bíblia nos revela que a paz é guardiã do coração e do sentimento. Para o crente manter-se em paz, ele precisa ser valente o suficiente para disciplinar-se em distâncias técnicas, ou seja, saber o que é um assunto seu e o que não é seu. Por quê? As causas da ausência da sua paz é intromissão do outro, não sua, ou seja, você é intrometido. Você diz, Jesus me deu a paz, mas você se intromete em assuntos alheios, você perde a paz. Quantas pessoas têm perdido a paz porque não conseguem manter-se no seu quadrado? Elas são pessoas que se intrometem em assuntos alheios. Ajudar não é você carregar o fardo do outro. Ajudar não é você carregar o peso nem as pedras do outro. Ajudar é você levantar alguém espiritualmente, emocionalmente. Não é você colocar o jugo de uma pessoa nas suas costas. Senão serão dois subjugados, dois inúteis. O que nós precisamos entender como crentes é essa inteligência que nós precisamos ter para nos tornarmos crentes de 2017 sem estarmos em contaminação, podendo guardar o nosso coração e guardar o nosso templo, para que o Espírito Santo possa nos fortalecer, nos ungir, nos abençoar, nos levantar e fazer-nos com que sejamos suportes para outras pessoas. Mas eu só serei suporte para uma outra pessoa se eu for uma boa guardiã da minha alma. Senão o Senhor vai colocar paz, eu vou perder com a minha intromissão. O Senhor vai colocar fé, eu vou perder pelos meus relacionamentos. O Senhor vai colocar o que em mim? Força, graça, alegria, e eu vou perder por conta dos meus relacionamentos. Hoje os relacionamentos são os vilões e os ladrões da alma. Os relacionamentos têm roubado a alma dos crentes. Por quê? Porque as pessoas colocam os relacionamentos acima da sua comunhão com Deus. Você não tem um relacionamento com Deus, você tem uma comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus, ela deve estar acima de qualquer relacionamento, de pai e filho, de filho e pai, de cônjuge para cônjuge, acima de tudo. A pessoa briga com o marido, fica desanimado com Deus. Peraí, o filho fez alguma coisa, fica desanimado com Deus. Espera aí, que cristianismo é esse? Barato, um cristianismo mercantilizado. A sua aliança, a minha aliança com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela está acima de qualquer relacionamento, está acima de qualquer situação. Somos guardiões da nossa alma e temos que guardar a nossa alma para que não haja nenhuma situação aleatória, paralela ou irrelevante que venha trazer dano para a nossa alma. Todos eles se distinguiam em algumas características das quais nós vamos falar, mas todos eles tinham que ser valente. Valente. Os crentes bobão, fraco. Um liga com um problema, ele já se abate. O outro fala uma coisa, ele já fica triste. O outro faz um comentário dele, ele já deixa se levar. Espera aí um pouquinho. Que guardião temos sido nós? Que tipo de guardiões temos sido da nossa alma? E aí você diz, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu vou à igreja, mas eu estou mal, todo tempo eu estou mal. Por quê? Porque você é um péssimo guardião. Quando Jesus entra no templo em Mateus, e ele começa a riçar, e ele começa a derrubar as mesas dos cambistas, onde estavam os guardiões do templo? Não havia. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo o templo de mercado, não havia guardião. E depois você vai saber 7 características dos guardas dos templos, que eles precisam fazer. Você tem que guardar da sua alma a Deus, meu irmão. Todos eles eram valentes. Vamos ver do começo, vamos lá? Então vamos começar pela casa de Obed-edom. Vamos lá. Versículo de número 6. Também seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai. Sabe o que significa isso?
Obed-edom teve herdeiros, diga herdeiros. Não eram filhos bobões. Eram filhos que o pai estava envelhecendo e eles assumiam a mesma postura, o mesmo perfil, o mesmo feeling. Por quê? Porque continuaram sendo ainda melhor que o pai. Hoje você vê os filhos, eles ficam atrasados e atrás dos pais. A casa de Obed-edom tinha uma característica. Eram filhos que dominaram sobre a casa do pai. O pai foi envelhecendo e eles traziam em si mesmo perfil, mesmo critério, mesma característica, mesma força, mesma doutrina. Não eram jovens que se modernizavam, eram jovens que alimentavam rudimentos. Essa modernização da juventude que tem perdido o rudimento, que tem perdido o respeito, que tem perdido o temor, que tem perdido comunhão com Deus, isso aí não vai servir para nada. Os jovens devem ser graves, diz Paulo, devem ser pesados, os jovens devem ser fortes. Obed-edom gera filhos que dominavam sobre a casa do pai, ou seja, não decepcionaram, não ficaram a desejar. Hoje você vê a mãe com aquela cabeça branquinha, o pai com a cabeça branquinha, aguentando a barra da família, orando pela família, pondo pano quente para todo lado. Você acha que uma pessoa que já viveu, que já está cansada, não deveria agora desfrutar de crianças que nasceram, que se tornaram adultos, que são pessoas fortes, estabelecidas, determinadas? Não, mas aí os velhos ainda estão segurando barra, pondo pano quente, ajudando. Peraí, onde estão os sucessores? A casa de Obed-edom gera sucessores, homens que dominavam na casa do pai. Os guardiões têm que ser pessoas que dominam. Você domina no seu trabalho? Você domina nas áreas da sua vida? Uma das virtudes do Espírito Santo é o domínio próprio. Se você não consegue dominar a si mesmo, como é que você vai dominar situações? Situações que te deixam desbaratado, situações que te deixam desnorteado. Um crente desbaratado e desnorteado? Nós temos para onde olhar, nós temos quem nos sustenta. Domínio próprio. Primeira característica que eu quero falar, característica generalizada, valentes. Segunda característica, tem que dominar. Dominar não é você ser uma pessoa insuportável, que quer ficar usando da autoridade que Deus te deu, para sobrepujar pessoas. Não, o domínio é aquilo que você tem em você mesmo. Você quer falar, mas não fala. Você quer fazer, mas não faz. Você tem vontade, mas sabe que é errado, mas não vai. Isso é domínio. Você está sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Os guardiões, eles têm que ter domínio. Hoje os crentes fazem tudo o que querem, não é? Dá vontade, eles estão fazendo. O que dá na cabeça deles, eles estão fazendo. O que dá vontade, eles estão fazendo. Continuando, diz assim, homens valentes, né? Que dominaram sobre a casa do pai. Versículo de número 8. Todos estes foram os filhos dos filhos de Obed-edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens valentes, de força para o ministério. Qual é o seu ministério? Guardar o templo do Senhor. Serem fortes para o ministério. Primeiro, pastor, eu tenho que ter força para vencer os problemas da vida. Você é que pensa. Se você tiver força para guardar a sua alma, seus problemas certamente se encaixarão um a um e serão sanados. Aqueles que não guardam a própria alma continuarão com seus problemas. Aqueles que não conseguem guardar a alma não sairão de seus enroscos e de seus embaraços. E a Bíblia continua dizendo assim, versículo 9, e os filhos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, vamos lá, versículo 10. Dentre os filhos de Merari foram Siri, chefe, contudo seu pai o constituiu chefe, porque ele não era o primogênito. Terceira característica que eu quero falar dos guardiões. Você vê que no versículo de número 10,
Aqui o pai dele não obedece uma regra. A regra era o primogênito estar acima. Essa era a regra. Mas ele diz assim, Sírio, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu como chefe. Você sabia como um primogênito podia ser descaracterizado? Uma da descaracterização que você vê na Bíblia é o caso de Rúben, que era o primogênito, mas por ter contaminado o leito do pai. Segunda característica dos guardiões: não existe desvantagem. Pastora, porque eu tenho um marido ruim, porque eu tenho uma esposa ruim, porque eu tenho um pai ruim, porque eu tenho uma historicidade péssima, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou nervoso, eu sou irado. Não existe desvantagem, o que vale é seu esforço. Este moço, qual é o nome dele? Diz aí. Sinri. Ou Sinri. Tá? Por que que ele se despontou? Ele não era o primogênito, mas ele foi colocado como cabeça. Por quê? Porque não existe desvantagem. Eu não vou poder, nem você, chegar no céu e dizer assim: Senhor, eu não guardei a minha alma, porque eu tinha desvantagens inúmeras. Porque eu nasci num lar ruim, porque eu não consegui, porque eu tive, porque eu fui decepcionado, porque eu fui frustrado, porque eu tive feridas, porque eu maculei, porque eu. Primeira característica, valentia. Segunda característica, domínio. Terceira característica, somos capazes de vencer as nossas desvantagens. Não existe, nem eu nem você vamos poder chegar para Deus e dizer: Senhor, eu enterrei o seu talento, eu não guardei a minha alma, porque eu tive uma família, porque eu tive embaraços, porque eu vivi. Não tem acordo. Todos nós seremos responsáveis por mantermos a nossa alma guardada, protegida, íntegra, e todas as obras do Espírito Santo efetuadas. Diga: não existe desvantagem. Mas sabe, Deus, eu era uma pessoa muito iracunda. Por que você não eliminou a sua ira? Mas eu era uma pessoa muito tímida. Mas eu era uma pessoa... Não tem desvantagem. Todos nós somos capazes de desenvolvermos uma vida íntegra e responsável diante de Deus, e apresentarmos diante dele um coração puro, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Todos nós somos capazes. Não existe em nosso meio ninguém que vai poder usar ou usufruir de qualquer desculpa diante do Senhor como guardiões irresponsáveis. Diga: eu estou entendendo. Tá, vamos lá. Versículo de número 12. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. Agora presta atenção, vamos ver. Então nós tínhamos aqui o total de 93 homens, nós tínhamos 3 divisões, uma divisão de Meselemias, outra divisão de Osa e outra de Obed-edom. E nós tínhamos aqui 4.000 candidatos a porteiros. Quer ver? Volte um pouquinho comigo aí, 1 Crônicas 23:5. Fica aberto aí, tá? Davi faz a seleção, faz o chamado, 4.000 candidatos. 93 líderes foram escolhidos. 4.000 porteiros. Está escrito aí ou não está? 4.000 porteiros. Foram escolhidos, volte comigo, 26, quantos? 62, 18 e 13. De 3 casas, sendo que 2 casas ficaram com 2 portas, porque Zacarias sobressai. Dentro de 4.000 levitas apenas, 93 foram escolhidos e aprovados, que tinha, principal, caráter valente. Faz 4.000, porcentagem de 4.000, 10%, 400, 5%, 200, meu pai, estou me perdendo agora. 2%, 100. Mais ou menos. 2% dos candidatos foram aprovados, o resto tudo reprovado. Davi reprova-os todos, obviamente, na direção de Deus. Por quê?
Principal característica de um porteiro: valente. Depois você vai saber por quê. Eu já falei algumas questões, mas depois você vai saber por quê. Valente não podia ser porteiro, covarde não podia ser porteiro, covarde não podia ir para a guerra, covarde não podia. A igreja hoje está acovardada. A igreja hoje treme diante de problema. A igreja hoje teme diante da aflição. A igreja hoje fica pasma, ela fica engessada diante de uma situação, mas a palavra do Senhor diz que nem as portas do inferno poderiam contra essa igreja. Eu devo acreditar no quê? Naquilo que está diante dos meus olhos, ou naquilo que está escrito na Escritura? Eu devo acreditar em uma igreja que é poderosa, que Jesus a nomeia, como aquela que iria arrasar as portas do inferno. Ou eu devo acreditar numa igreja que treme diante de uma aflição, que treme diante de um problema, que se perde pela mágoa, pelo ressentimento. Uma igreja que se embaraça em si mesma, porque não cortou o seu cordão umbilical com o mundo. Em que eu ou você devemos acreditar, em que nós devemos nos respaldar. Crentes que dizem que não conseguem servir a Jesus porque ainda tem paixonite pelo mundo, porque ainda tem inclinação pelo mundo, porque a sua carne ainda é muito forte, porque eles ainda estão totalmente dominados pelo prazer e pela conquista. E aí, meu irmão? Versículo de número 14. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, o mesmo que Meselemias. Lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido. Esse Selemias ficou com uma porta, a porta do Oriente, mas o seu filho ficou com a porta do Norte. Uma família pega duas portas para tomar conta. São 4, outra ficou com Oza, o outro ficou com Obed-edom. Qual é a característica desse moço? Como? Conselheiro Primeira característica de guardião: ser valente. Você tem que ser valente. Você tem que ser valente. Segunda característica: você tem que ter domínio. Você tem que dominar. Você tem que dominar. Terceira característica: conselheiro entendido. Conhecia a Escritura. Sabia ajudar as pessoas que chegavam no templo. Não, esse não é o tipo de sacrifício que você pode fazer para isso. Não, dessa maneira não pode. Desse jeito você não pode, você está errado nisso. Conselheiro entendido. Você é um conselheiro entendido para ti mesmo? O diabo engana, o diabo tripudia, o diabo laça. Se você é um conselheiro entendido a ti mesmo, você olha para a Escritura e diz assim: peraí, fulano, isso aí não importa o que você está sentindo, você está dizendo para você mesmo, como Davi fazia. Isso aí não é Escritura, isso aí não é Bíblia, isso não é de Deus. Quando é que você olha para você mesmo e você diz: isso não é de Deus, isso é do capeta? Amargura, ressentimento, desejo carnal. Você olha para você mesmo e diz: isso não é de Deus. Você precisa errar, falir, ser castigado, tropeçar nas próprias pernas, para que você acorde e desperte, por meio da dificuldade, do castigo, da aflição. Não somos capazes de olharmos para nós mesmos, nós que somos entendidos na Escritura, e nos aconselharmos e dizermos: isso é errado. Quando você cultiva uma mágoa no seu coração, você não é capaz de olhar para a palavra e dizer: ó minha alma, a palavra do Senhor diz que se você não perdoar, você vai ser condenada. Quando você cobiça, ficarão de fora, ó minha alma, os adúlteros. Será que nós não somos conselheiros entendidos? Quando você olha para a sua alma e você percebe a sua soberba, e você percebe a sua arrogância, e você percebe ciúmes, e você percebe contenda, não somos capazes de dizermos para nós mesmos que está na hora de parar. Ei, irmãos,
Será que no momento em que você olha para você e você percebe sua frieza espiritual, e você percebe que você está se afastando de Deus, você acha que você precisa que um anjo desça do céu? Você mesmo diz para você: eu estou errado. Eu estou errado, eu preciso me consertar, porque a palavra do Senhor diz: cada um responderá por si mesmo. Valente, dominadores, conselheiros entendidos. O que você faz com o conhecimento que você tem de Deus? Para que serve? Para você salvar-te a ti mesmo, de ti mesmo. É para isso que serve o que você conhece. É para que você salve a sua alma dos embaraços, dos engodos, do engano. Pelo amor de Deus, será que Satanás é maior do que a ação da palavra de Deus na sua vida? Nunca, nunca. Nem o engano, nem o inferno é maior do que isso. Temos a luz do Evangelho, a luz da palavra. Então nós precisamos nos exortar, nos examinar, repreender a nós mesmos. Você quer esperar o quê? Quem que você quer que te repreenda? Conselheiros entendidos. Versículo 15. E para Obed-edom, a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Qual é a primeira característica dos guardiões? Qual é a primeira característica dos guardiões? Segunda característica? Terceira característica? Conselheiro entendido. Quarta característica: confiável. Família de Obed-edom pega a casa dos depósitos, o lugar onde ficava o tesouro, o lugar onde ficava todos os meios e tudo que o povo trazia que sobejava. A casa de Obed-edom fica com a casa dos depósitos, a porta dos depósitos. Você é confiável? O Espírito Santo te ensina alguma coisa e é garantido que você vai praticar. O Espírito Santo te diz uma coisa e é garantido que você vai fazer. Ou será que no culto você fica todo comprometido, todo quebrantado, todo mexido e sai lá fora, a palavra de Deus foi roubada por um pássaro? Você é confiável? Você entende e entende para praticar? Não é para se ufanar, para ficar soberbo. Valente, dominadores, conselheiros entendidos. Confiáveis. Você é confiável? Você é confiável? Quando Deus te fala algo, quando Deus te converte, quando Deus te sara, quando Deus te move, quando Deus te mexe, quando Deus te ensina, quando Deus te dirige, quando Deus toca, quando Deus faz, quando Deus fala, quando Deus movimenta dentro de você, aquilo terá efeito garantido, porque você é confiável. A obra não cairá no anonimato, nem no ocaso, nem à beira do caminho. A obra cairá em coração producente. E você fará aquilo que Deus disse e fará aquilo que Deus determinou. Agora, o quanto somos confiáveis se ouvimos da nossa igreja aquilo que temos que fazer, mas quando saímos lá fora e temos a prática e temos a oportunidade de praticar, tudo cai no esquecimento, porque a nossa mente quis uma coisa, o nosso coração disse outra, e estávamos tendenciosos a outra coisa. Casa dos depósitos. Para que você tem que ser valente para vencer a carne, vencer o mundo e vencer o diabo? Para que você tem que ter domínio para dominar sobre ti mesmo? Dizer, não vou fazer. Para que você tem que ser um conselheiro entendido? Para você mesmo se aconselhar, você mesmo se examinar. E para que você tem que ser confiável? Para você fazer, produzir aquilo que está sendo investido na sua vida. Você tem que ser confiável. Diga amém. Continuando. Para Supim e Oza, a do ocidente, versículo 16, junto à porta de Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda de fronte de outra guarda. Ao do oriente, 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos, 2 turmas. Tem que guardar redobrado a casa dos depósitos. Olhe para o seu irmão e diga assim, guarda redobrada.
Por quê? O apóstolo Paulo diz assim: guardemos o nosso depósito. Fé, você tem que ter em depósito. Alegria, em depósito. Ô pastora, veio aquele irmão ali meu e esgotou toda a longanimidade minha. Veio aquele problema e tirou toda a minha alegria. Veio aquela aflição e tirou toda a minha fé. Aquela pessoa que mora comigo, sei lá, se é parente, se é amigo, se é esposa, se é filho, esgotou toda a minha paciência, todo o meu amor. Peraí, cadê o depósito? Não tem depósito? Estais vestidos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes para o dia mau. Depósito, tem que ter tudo em depósito. Você não sabe quanto a tua aprovação vai durar. Você não sabe quanto a sua situação aflitiva vai durar. Tem gente que é igual a mãe da gente, quando passava dificuldade, comprava as coisas por quilo. Ele pega a fé por quilo, compra a fé por quilo. Ele compra a alegria por quilo, compra tudo de quilinho, tudo de quilinho, tudo de quilinho. O Espírito Santo de Deus veio para trazer essa abundância na alma, fé abundante, para que você passe pela aprovação e ainda tem depósito. Tem ainda, irmão, tem depósito. Tem para outra, ainda vai aumentar ainda. Tem alegria, tem longanimidade, tem. Tem amor, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem temperança, tem domínio próprio, tem mansidão, tem tudo. Por quê? Porque é guardião. Pastora, como é que eu faço para eu guardar a minha alma e guardar todos os utensílios? Porque eles também faziam isso. Eles guardavam os utensílios que Deus tem posto dentro de mim. Não se envolva. Você não acha que você se envolve demais? Você quer ser o salvador do casamento, você quer ser a salvadora da pátria, você quer ser aquele que converte. O seu envolvimento tem defraudado você. Por que eu me envolvo? Apego, que é idolatria. Eu perco porque tem um ladrão com chifre e rabo e entra sorrateiramente e rouba. Mas esse ladrão só entrou porque não tinha guardião. Por isso que Satanás rouba as almas. Por isso que Satanás defrauda as almas. Onde está o guardião? Onde está a guardiã? Diz: não, na minha alma não. É fé, fé e fé. Aqui não tem dúvida, não tem incredulidade, não tem apego, não tem idolatria. Aqui tem amor, porque não vai entrar amargura e não vai entrar ódio. Aqui tem paciência, porque eu sei confiar e esperar no Senhor. Aqui tem ousadia. Aqui tem tudo aquilo que o Espírito Santo está delegando sobre a minha alma. Mas aí vem a dificuldade. O crente não tem fé. O crente não tem longanimidade. Ele não tem paciência. Ele não tem nada. Por quê? Porque a aprovação o pega de calça curta. E aí? A aprovação é grande, pastora. É que essa aprovação é grande? Grande foi a aprovação de Jó. Grande foi a aprovação de Abraão. Grande foi a aprovação de Ezequiel, que a esposa morre e ele não pode chorar. E aí? A aprovação é grande ou o guardião que é fraco? Responde. A aprovação é grande ou o guardião é fraco? O diabo é tremendo, ele é fortão, ele é, e o guardião é o quê? Para de maximizar e minimize. Não maximize o inimigo, mas entende a minimização sua. O inimigo não é essa maximização que os crentes pensam, mas é a minimização dos crentes, é que é o problema. Os guardiões é que são pé rapados. Você conhece a história do pé rapado? Já falei para você, não é? Então, que tipo de guardião você é? Valente, domínio, conselheiro entendido. E qual é o último? Só para você lembrar. Vamos lá. Confiável. Confiável. Passa por uma aprovação de pé, de cabeça erguida. Tem lá os seus choros, as suas crises. E chora diante de Deus, mas fica de pé. E crê nele, confia nele.
Diga glória a Deus. Para terminarmos essa parte, ele diz assim, de 2 em 2, versículo 18, em Parbar ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Essas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coratitas, dentre os filhos de Merari. Eu quero falar as 7 funções dos porteiros. Primeiro, ele é um guardião. Ele é guarda. Guarda tem regra, tem disciplina. Primeira característica. Pastora, foram 4.000 os candidatos, 93 aprovados. De que versículo que você está se lembrando assim, ó, que o Espírito Santo está fazendo você lembrar? Diga aí. Eles foram escolhidos, palavra-chave, escolhidos. Diga. Fala direitinho. Diga de novo. Diga mais forte. São chamados. Mas e a escolha? Deus, eu quero ser valente. Deus, eu quero ser uma pessoa que domine sobre a minha vida. Deus, eu quero ser um conselheiro de mim mesmo, que me examine, entendido. Deus, eu quero ser confiável. Eu quero ser instrumento para toda a obra. Segunda característica, conscientizava os limites das práticas religiosas. Dizia, você pode chegar até aqui, isso se faz assim, aqui você faz aqui. Eles dirigiam as pessoas nas práticas. Você faz isso com você mesmo? Você diz, isso eu posso fazer, isso eu não posso, aí não dá. Você imaginou se Saul fosse um guardião, bom guardião? Na hora que ele fosse sacrificar, ele diria, não, peraí, meu amigo, você não é sacerdote. Você vai se intrometer nessa situação, você vai se intrometer em assuntos de Deus. Tem pecados, meu irmão, que você não pode cometer. Será que você é uma pessoa que é uma pessoa guardiã, que você tem entendimento sobre as suas limitações, sobre o que é permitido para você e o que não é permitido? Segunda característica do guardião, ele orientava as pessoas nas práticas religiosas. Ele dizia, aqui é para isso, aqui é para aquilo, aqui é para aquilo outro, isso se faz assim. Você tem se guiado, se analisado, observado e dirigido, isso você pode fazer, isso você não pode. Terceira característica, eles incentivavam os tímidos. Eles agiam para ajudar as pessoas que chegavam ali um tanto tímidas. E elas às vezes não sabiam se comportar. Então eles ajudavam e faziam com que as pessoas se sentissem mais à vontade no templo e na presença do Senhor. Você é uma pessoa que se ajuda a se livrar da timidez? Será que você diz, eu sou tímido e pronto? Você é uma pessoa que se ajuda a ousar, se ajuda a desafiar. Você é uma pessoa que se ajuda no sentido de dizer, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, Deus colocou isso nas minhas mãos, vai dar certo, vai funcionar. Esse é o papel do guardião, daquele que olha para si e diz, não, eu vou conseguir. Ele é o primeiro a se entusiasmar. Ele é o primeiro a se levantar. Ele é o primeiro a dar a ele uma condição de estrutura. Fica esperando as pessoas virem te levantar, virem te ajudar. Você tem que ser essa pessoa. Quarta característica, eles guardavam o caminho do altar para que ninguém indevido chegasse ali e morresse. Guardava o caminho do altar. Eu quero dizer uma coisa para você, o quanto você tem guardado o caminho que leva ao trono do Senhor. Chega a amargura, chega ressentimento, chega tristeza, chega inveja, chega tudo. Seu coração, a sua comunhão com Deus. Pastora, quando é que eu sei que eu não guardei? Quando o seu problema afeta a sua dinâmica cristã. Não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de ir na igreja, estou desanimado. Por quê? Porque você não guardou o caminho do altar. Você deixou que situações e pessoas contaminassem aquele caminho. E aí? Aí, obviamente,
Você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de vir à igreja, você não vai ter vontade de comunhão, você vai se afligir. Por quê? Porque você não guardou adequadamente. Quinta característica: abriam e fechavam todas as portas. Crônicas fala que eles abriam de manhã e fechavam todas as portas. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela olho mágico? Amargura. Não vai entrar não, vou abrir a porta não. Ressentimento, ira. Ô pastor, a minha alma não tem nem porta, pastor. A minha alma é um salão aberto assim, ó, que tá tudo de cabeça para baixo. E aí? Abriam e fechavam as portas. Eu e você somos responsáveis. Eu disse isso aqui em 7 de setembro. O coração se abre para o lado de dentro, não é para o lado de fora. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, Apocalipse 3, e abrir a porta do coração, eu cearei com ele e ele comigo. A porta do coração se abre para o lado de dentro. Você acha que Jesus é algum arrombador? Jesus é alguém que tem uma chave mágica que entra em toda a fechadura, e ele vai entrar na sua casa dizendo assim: cheguei. É isso que você pensa? Não. A porta do seu coração se abre do lado de dentro. Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Fica esperando lá ter um sonho, ter uma visão, Deus falar. Vai você falar com Deus, porque o véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Fica esperando o quê? Somos nós que abrimos a porta e fechamos a porta. Fechamos a porta para o mal. Fechamos a porta para tudo aquilo que prejudica a nossa alma. Ei, pastora, mas eu não tenho controle da minha alma, você não é guardião. Nós temos que guardar a nossa alma. Pedro nos explica que nós precisamos olhar e analisar sobre situações que danificam a nossa alma, que combatem contra a nossa alma. Agora, onde estão os guardiões? Não sei. Eles enviavam de volta os impuros. Pessoas impuras, eles analisavam. Não pode sacrificar. Volta para trás. Não pode. Vem para o culto, magoado, ferido, chateado, frio, calculista, avarento. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E canta e ora. É isso aí, Senhor. É isso aí, Senhor. Oh, aleluia, ouve a palavra, vai embora para casa. Zero de guardião. Chegou à casa do Senhor, dobra o seu joelho no chão. Deus, eu quero confessar meu coração. Eu sou invejoso, eu estou mal, eu estou com raiva, eu quero esganar um. Como é que você pode prestar um culto ao Senhor? Chegou com o coração ruim, sabe com o coração pior. O que vai causar em você? Aquele que escarnece, os grilhões se tornam pior. Tem gente que vem na igreja, ele fica cada vez pior. Por quê? Porque ele não confessa, ele não abre o coração, ele não fala a verdade. Deus, eu estou mal, eu quero esganar um, eu não estou bem, eu estou aqui porque eu sei que eu tenho que estar aqui, mas eu estou ruim. Você tem que identificar as suas impurezas. Identifique as suas impurezas. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Vamos confessar as nossas culpas, vamos confessar o nosso coração, vamos confessar aquilo que existe dentro de nós. Aí entra no culto e sai do culto, pior ainda. Tem crente assim ou não tem? Tem ou não tem? Por que tem? Eu não entendo. Por que tem? Por que tem? Religião, desencargo de consciência, vem ao culto por desencargo. O culto é para adoração, o culto é para o louvor, é para o derramar do seu coração. Diga: eu pequei, Deus, eu estou frio, Deus, eu não estou crescendo. É a sua confissão particular diante de Deus. Eu queria perguntar uma coisa para você: para que você vem no culto? Para as irmãs não ligar para mim na segunda-feira. Para que você vem no culto? Você vem para o culto para Deus falar com você,
Para você falar com Deus, para que exista uma transformação do Senhor na sua vida, para que você fique mais forte, mais robusto, mais crente, mais convertido, mais abençoado, mais de Deus, e você possa galgar gradativamente, porque a vereda do justo é como a luz de uma aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Um dia nós seremos dias perfeitos, e aí estaremos na glória do Senhor. É por isso que nós viemos ao culto, porque queremos adorar a Ele, porque nós não vivemos sem estarmos reunidos juntos. Eu não sou o corpo, você não é o corpo, o nosso ajuntamento é o corpo. Segunda pergunta: por que você vem só de domingo? Por que você vem no culto só de domingo? Porque você está frio espiritualmente. Não adianta vir com outra balela. Pessoas que só vêm aos cultos de domingo, elas estão frias espiritualmente. O problema é que elas são tão arrogantes e tão soberbas que elas não admitem isso. Elas estão se desligando gradativamente do Senhor. Não existe mais paixão, não existe mais desejo, não existe mais aquele fogo, aquele desejo de estar na casa do Senhor. Uma hora eu estou cansado, outra hora eu tenho que levar trabalho para casa, outra hora não dá, mas se existe uma festa, um jantar, uma comemoração, ele vai. Pessoas que colocam tudo adiante do Senhor. Aí você diz: mas é porque eu estou passando por uma crise, eu estou passando por uma fase. Quanto tempo dura essa fase? Quanto tempo está durando? Espera aí, meu irmão. É da sua alma que estamos falando. Não estou falando do teu carro, não estou falando da tua casa, que são bens perecíveis. Não estou falando da sua família que vai acabar, porque quando você chegar no céu você não vai ter ela. Não vai ser sua família, vai ser família do reino. Nós estamos falando da sua alma, o bem mais precioso que tem dono. Sabe o que é, pastor? Eu sou tão crente que eu não preciso ir no culto. Verdade. Você é tão descrente que você não precisa mais vir ao culto. Porque você já tem a sua cartilha particular, você já tem os seus dogmas, já tem os seus costumes. Então pronto. Agora você pode vir à igreja de domingo. Agora, para o céu, garantir só a sua comunhão com Ele, só o seu desejo por Ele. Vamos analisar agora. Envia de volta os impuros. Sétimo, protegiam o patrimônio contra os ladrões. Principalmente os da casa de Obed-edom. Eles guardavam os depósitos e protegiam todo o patrimônio do templo contra os ladrões. Diga comigo: ladrões. Ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem são os ladrões que muitas vezes tendem a querer roubar sua alma? Quais são as estratégias de Satanás que ele usa para que a sua alma seja roubada? Hoje, qual é o instrumento de roubo de Satanás mais produtivo? Ser humano. O ser humano rouba a alegria, o ser humano rouba a estabilidade, o ser humano rouba. Hoje as pessoas não são. Elas têm. Elas têm pai, elas têm mãe, elas têm filhos, elas têm esposa. Eles não são. Não existe identidade. Quem é você? Você é um fragmento de pessoas. Você é feliz por causa do pai, você é triste por causa da mãe, você é assim por causa do filho e é assim por causa da esposa. E é desse jeito por causa dos outros. Você é ou você tem? Para encerrarmos, eu quero ler com você 1 Pedro, eu quero chamar o louvor para vir à frente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2,11. Amados,
Peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a... Agora vá comigo em Gálatas. Capítulo 5, versículo 16. Pode subir. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Os guardiões, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora vá comigo em 2 Coríntios 6. Versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. O jugo desigual. Exortação a ser guardião, a separar-se. Hoje está todo mundo junto, grudado e destruído. Junto, grudado e destruído. É ou não é? Um igualzinho o outro. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual. Olha aqui a ordenança para os guardiões. Com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você é templo de Deus. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Aparta de maledicência, aparta de pessoas que se dizem crente e não são. E não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Guardiões da alma. Não. Não mesmo. Não. Deus não vai fazer o que é responsabilidade sua e minha. Não. De maneira alguma, não. 1000 vezes não. Ele deu a mim e a você condições de nos guardar, de nos preservar, de nos livrar e de nos abençoar. Ele não vai fazer isso por nós. Somos nós que devemos fazer. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu sei que você tem muito a falar com Deus. Eu sei que você tem muito a falar com Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos levantar nesta noite um clamor de perdão de pecados. Almas abaladas, enfraquecidas, destruídas. Almas débeis. Almas problemáticas. Almas vencidas pelas dores, pelas feridas e pelos fracassos. Porque nós, como guardiões, alguns de nós, somos engodados, envolvidos, enganados, meu Deus. Mas depois desta palavra, o Senhor nos desperta como guardiões responsáveis, ó Deus, em proteger a nossa alma e o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você fale com Deus. Que tipo de guardião você tem sido? O Senhor salvou sua alma e te coloca como um guardião, como um porteiro. Eram 4 lados e 4 portas: Ocidente, Oriente, Norte e Sul. Características principais: valentes, dominadores, conselheiros entendidos, confiáveis. Como valentes, temos que vencer o mundo, temos que vencer as pestes que está na nossa sociedade cristã, que é o comodismo, a letargia, o desânimo, a imoralidade. Como guardiões, nós temos que vencer toda essa avalanche destrutiva de Satanás.
Como guardião, você tem que vencer essa frieza espiritual, essa decepção. Como guardião, você tem que se aconselhar e dizer: você está errado. Para que você diz hoje você está errado? Você diz assim: você está errado. Você está frio espiritualmente. Custa você fazer isso, pelo amor de Deus. Rogo-vos pela compaixão que você tem pela sua alma. Custa você dizer agora, como um conselheiro entendido, você entende a Escritura. O que você diria a uma pessoa? Diga agora para você: você está frio espiritualmente. Você está se desligando do corpo. Você está frio espiritualmente. Você não está fazendo o seu dever doméstico. Você não está orando, você não está lendo, você não está buscando. Como dominador, você não consegue dominar o seu temperamento. Você não consegue dominar o seu querer, a sua língua, a sua vontade. Diga para você agora. Diga: Deus, eu quero me dominar, eu quero dominar o meu temperamento, o meu pensamento, a minha vontade. Eu não sou o dono da verdade, Pai. Eu preciso ser confiável, Deus. Pelo amor de Deus, eu não posso ser um instrumento do meu engano. Existem pessoas que não são confiáveis nem para elas mesmas. Elas traem a si mesmas. Elas abandonam a si mesmas quando mais precisam de si. Elas viram as costas para si mesmas quando uma repreensão lhes salvaria. Se você não tem sido confiável a ti mesmo, se você não tem sido confiável a ti mesmo, arrependa-te neste momento. Diga: Deus, me perdoe. Deus, me perdoe, eu não tenho sido um guardião valente. Eu não tenho sido um guardião dominador. Eu não tenho sido um guardião conselheiro, entendido na tua palavra. Eu não tenho sido um guardião confiável. Eu te peço perdão, Deus. Eu te peço perdão, Deus. E eu quero que nesta noite o Senhor restaure a minha guarda. O Senhor restaura o meu selo. O Senhor restaura, Deus, a delegação do Senhor sobre mim. Eu preciso guardar a minha alma. Que consenso tem o templo de Deus? Hein? Eu sou, você é o templo de Deus vivente nesta terra. Por isso vamos nos apartar, vamos nos separar. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Ser guardião é algo que só você pode fazer por ti mesmo. O Espírito Santo não fará. Os anjos não farão. Deus não fará. Ser guardião é um dos ofícios que recebemos ao aceitar Jesus e entender o valor da nossa alma. A minha alma é o meu bem mais precioso. A sua alma é o seu bem mais precioso. E ela está precisando de um guardião. Eu queria que você pedisse perdão a Deus por todas as amarguras que entraram, por todos os engodos que existiram, por todos os embaraços que houveram, e você sorrateiramente foi se envolvendo. Eu queria que você pedisse perdão a Deus. Queria que você pedisse perdão a Deus pela sua infantilidade. Queria que você pedisse perdão a Deus pelos enganos e por toda a regra de crédito que você tem. Diga a Deus: Senhor, eu tenho acreditado em ordenanças próprias, em princípios próprios, como diz em Ezequiel 44, eu tenho feito as minhas regras, Deus. Me perdoa, Senhor, eu não tenho sido um guardião correto. Se você tem feito as suas regras, por favor, peça perdão a Deus. O guardião, ele não aplica regras pessoais. Ele aplica a regra do general do exército. As regras que valem a minha alma não são regras pessoais, não são baseadas nas minhas deficiências, nos meus argumentos, não são baseadas nas minhas desculpas, na minha dor e na minha fraqueza. As regras vêm de cima. E doa o que doer,
elas serão aplicadas. Você pode dizer isso a Deus? Que você neste momento está abandonando a sua cartilha particular. Você pode dizer para Deus que nesse momento você está renunciando aos seus critérios pessoais, paralelos, e que a regra que vai ser aplicada à sua alma é a do general, sem dó e piedade. Diga ao Senhor que você não quer mais ter dó de você. Diga ao Senhor que você não quer mais ter piedade de você, mas que você quer ter amor pela sua alma e salvá-la de engano, de engodos, e salvá-la de embaraços. Olha para a Escritura. Todos os que caíram foram embaraçados porque faltou proteção deles mesmos. Quando o Senhor diz em Crônicas que o Senhor se afastou de Ezequias para prová-lo, Ezequias não foi um guardião da própria alma. Adão não foi um guardião da própria alma. Pedro não foi um guardião da própria alma. Davi não foi um guardião da própria alma. José foi um bom guardião da alma. José procurava lugares escondidos para chorar. Daniel foi um bom guardião da própria alma. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, habilita-nos. Ó Deus, levanta-nos e desperta-nos, Pai, para que entendamos que somos os nossos guardiões, que nós temos que guardar a nossa alma. Perdoa-nos, Deus, pelos nossos pecados. Perdoa porque a tristeza às vezes entra sem bater na porta. Perdoa quando o desânimo entra, Deus. Perdoa quando a frieza entra e nós sentimos os efeitos, Pai, são nocivos e destrutivos. Mas a partir de hoje, você pode dizer que você não abrirá mais a porta. Você pode dizer: Deus, eu não vou mais abrir a porta. Você pode dizer: eu não vou mais abrir a porta para aquilo que me prejudica. E tudo aquilo que entrou eu vou pôr para fora. Eu vou colocar para fora da minha alma. Eu quero com a sua mão no seu coração você diga assim: meu Deus, eu fui eleito o guardião da minha alma. Eu preciso ser valente, dominador, conselheiro entendido, confiável. Eu preciso guardar a minha alma, conscientizar os limites, me incentivar, guardar os caminhos do teu altar, abrir e fechar portas na hora devida, tirar toda impureza e proteger meu patrimônio. Deus, em nome de Jesus, quando o Senhor entrou no templo e fez aquela limpeza, faz essa limpeza em mim. Tira tudo que foi colocado por irresponsabilidade, por imaturidade minha. Eu te peço perdão em sinceridade, em nome de Jesus. E eu agora faço um propósito com a minha própria alma, que eu serei o guardião mais seleto, mais nobre, mais excelente da minha alma. Eu serei valente, dominador, conselheiro e confiável. A minha alma ganhou o Salvador, ganhou o Espírito Santo, a proteção dos anjos, e nesta noite ela ganha um guardião. E eu te agradeço em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra ministrado sobre o seu coração não seja critério apenas de audição, mas entre dentro do seu coração e sua alma como uma espada afiada de 2 gumes, que divide alma e espírito e expõe publicamente todas as coisas que devem estar nuas diante dos olhos daquele com quem vai tratar contigo. Que o Senhor te cubra com esta palavra, que o Espírito Santo faça produzir esta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te avive, que você possa vir aos cultos, que você possa desejar a presença dEle no momento em que muitos se esfriariam, mas eu e você estamos cada vez mais desesperados pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o seu Jesus não é de internet. Você sabe o que eu quero dizer? Jesus não vai vir te buscar pela internet. Ele vai te buscar você ligado a um corpo, a um reino. Assiste internet e acha que substitui culto? Niente. Não pense assim. A tecnologia, a ciência multiplicaria e o amor se esfriaria. É o que está acontecendo. Não troque culto por internet. Não troque. Nada a ver. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.